Salve, salve concurseiro Raiz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo teoria da disciplina de Direito Constitucional. Traremos a matéria de Direitos Sociais com a mesma didática, senhores. Nós faremos a leitura dos artigos e dos incisos e naquilo que for de uma grande incidência eu vou destacar para vocês os pontos que as bancas costumam cobrar nessa matéria. Então vamos lá. Vamos agora para o capítulo 2 dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. O que eu quero destacar aqui para vocês é que esse rol é um rol, segundo o entendimento do STF, meramente exemplificativo. O que isso quer dizer? Que outros direitos podem ser reconhecidos como direitos sociais, tá bom? Mas para efeito de provas de direito constitucional, eles tendem a cobrar a literalidade do artigo 6º, a cobrar os direitos sociais previstos no artigo 6º, que são esses que eu li para vocês, tá bom? Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aqui você vê que ele utiliza a expressão além de outros, ou seja, esse rol é meramente exemplificativo, tá bom? Mas eu repito o que eu falei. Você entendendo, você decorando, você tendo um domínio, não é só decorar, tendo um bom domínio desses incisos, desses artigos constitucionais, você consegue responder 90 a 95% das questões. Vamos para o inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Aqui é o direito à segurança no emprego e à proteção ao emprego. E olha, o único direito dos trabalhadores que necessita de lei complementar é esse direito do inciso 1, que é uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, que preverá a indenização compensatória. Então, o único direito dos trabalhadores que necessita de lei complementar é esse do inciso 1. Vamos agora para o seguro-desemprego. Inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Vamos ter atenção aqui, pessoal. Para que você possa fazer jus ao seguro-desemprego, é necessário, é obrigatório que o desemprego seja involuntário. Porque se for voluntário, você não tem direito ao seguro-desemprego. O terceiro é o fundo de garantia do tempo de serviço. O quarto é o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Um sonho, né, pessoal? Porque na realidade a gente sabe que o salário mínimo ele não consegue sustentar nem o básico da família, mas para efeitos de prova você tem que atentar que ele vai servir, ele é capaz de atender todas essas necessidades vitais básicas. A utopia, o seu pensamento de bar, opinião, né, como eu estou brincando aqui com vocês, a gente deixa para conversar com os amigos. Para efeito de prova, o salário mínimo sim, ele é capaz de atender todas as necessidades vitais básicas de sua família e de você mesmo. Vamos para o inciso 5, que é o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, o piso salarial ele tem que ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Veja que a irredutibilidade do salário é a regra, tá bom? A regra é o salário ele é irredutível. Porém, tem a exceção que é possível reduzir o salário devido à convenção coletiva de trabalho, que seria uma negociação entre sindicatos dos trabalhadores e patronal, ou no caso também, acordo coletivo de trabalho, que seria a negociação entre o sindicato dos trabalhos e a própria
empresa, tá bom? Vamos para o inciso 7º, que trata da garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Essa é a garantia do 13º salário. Adicional noturno, que é a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11, que é a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Por que eu faço questão de ressaltar esse desvinculada? Porque muitos concursos, muitas bancas vêm dizendo que é vinculada à remuneração. Não. Participação no lucro ou resultados ela é desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Vamos para o 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 13, que é a jornada de trabalho. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Decore, decore, decore. Ela não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Eles gostam de brincar com essas numerações. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vamos para o 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Vamos fazer algumas observações desse 14. A regra é a seguinte, senhores. Até 8 horas por dia de trabalho e 44 horas semanais, como eu falei no inciso anterior, facultada, logicamente, a compensação e a redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A exceção, que é o turno, que é o 14, 6 horas por dia, salvo negociação coletiva. Perfeito? Vamos para o 15. Repouso remunerado, que é o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Alguns vão colocar, em alguns concursos eles colocam obrigatoriamente aos domingos. Não. É preferencialmente aos domingos, porque vai ter algumas determinadas situações que vai ser na segunda, que vai ser no sábado, que vai ser em outro dia. A preferência é que seja no domingo, mas pode sim haver a possibilidade aí de repouso semanal remunerado em outros dias da semana. 16. A hora extra. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Olha só, a remuneração das férias anuais, então, ela é o salário, tá? Mais 1/3 no mínimo. Você observa então que a Constituição Federal ela não disciplinou sobre a quantidade de dias de férias. Ela não diz aqui 30, 40 dias, não. Ela disciplina a respeito da remuneração, de como deve ser paga as férias do trabalhador. Vamos para o 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Atente-se aqui, porque alguns regimentos, algumas legislações internas de alguns órgãos costumam dar 180 dias, dar diferente. A Constituição Federal, ela determina no mínimo aí a duração de 120 dias. Se atentem a esses prazos em relação a uma coisa e a outra. Na Constituição Federal, a duração é de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, você tem que observar a lei, aquilo que estiver previsto em lei com relação à licença paternidade. Vamos agora para o 20. O 20 diz proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho
por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Você tem que ter atenção porque há uma emenda constitucional 53 de 2006 que reduziu essa idade de 6 para 5 anos, 5 anos. Então algumas bancas ainda tentam confundir o candidato utilizando 6 anos de idade, é 5 anos de idade, tá bom? 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Olha só, pessoal, o seguro contra acidente de trabalho ele é um encargo do empregador. É uma obrigação do empregador, o seguro contra acidente de trabalho. Porém, essa obrigação, esse encargo, ele não exclui a possibilidade de uma indenização no caso do empregador tenha agido com dolo ou culpa no caso de um acidente. Tá certo? Então atentem-se a isso. 29, que trata de ação de créditos trabalhistas. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, o contrato está em vigor, o prazo prescricional para a ação são 5 anos. Agora, após a extinção do contrato, o prazo prescricional para a ação são 2 anos para reclamar, relativo aos últimos 5 anos. Vou dar um exemplo. Demorou 1 ano para entrar com a ação, só poderá reaver os últimos 4 anos. Mas você não precisa ir tão a fundo quanto a isso que eu estou falando. Você decorando esse artigo, no artigo 6º, o inciso 29, você consegue responder as questões tranquilamente. Vamos para o 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. E agora, isso aqui é interessante e tem uma grande incidência, que é a idade mínima para se trabalhar. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, olha só, a regra, a idade mínima para se trabalhar são 16 anos. Para o aprendiz, a partir dos 14 anos, e quando for trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aí sim, só a partir dos 18 anos de idade, tá bom? 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. E o parágrafo único, que não tem incidência aí de cobrança, que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Então eu fiz só questão de ler para vocês, mas só a título de conhecimento mesmo, porque não tem incidência dos concursos. Agora vamos para a associação profissional ou sindical. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. 2.
É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Aqui trata-se justamente do princípio da unicidade da organização. Que é isso? É a vedação, a criação de mais de um sindicato de trabalhadores ou de empregados na mesma base territorial. Essa proibição ela não pode ser inferior à área de um município, tá? Criação de sindicato, ela não pode ser inferior à área de um município. Vamos agora para o trecho. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Olha só, não confunda. Contribuição confederativa, ela é facultativa, é fixada pela Assembleia Geral, tá? Contribuição confederativa é facultativa, fixada pela Assembleia Geral. Já a contribuição sindical, aí sim é obrigatória, fixada em lei, tá bom? Vamos para o inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Quanto ainda ao 4, cessar a obrigatoriedade, né, uma observação da de 5.794, que cessada a obrigatoriedade com relação à reforma trabalhista, a contribuição sindical deixou de ostentar natureza tributária. Então, só a título de informação, contribuição sindical, ela não é mais de natureza tributária. Mas, basicamente, lendo o inciso, você consegue resolver a assertiva. É mais a título de conhecimento mesmo. Inciso 5, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Isso aqui é justamente que você não é obrigado a se filiar a sindicato, nem a se manter filiado a sindicato. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. Trata sobre o direito de greve. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos, sujeitos responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, vou repetir de novo, nas empresas de mais de 200 empregados, estou repetindo porque as questões colocam aqui mais de 100, mais de 150 empregados, é mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com os empregadores. Quero só destacar em relação à greve, que o direito de greve ele não é absoluto, ele é de norma e eficácia contida para a iniciativa privada e de eficácia limitada para os servidores públicos, tá bom? Ele não é um direito absoluto. Então, senhores, nós acabamos aqui a respeito dos direitos sociais. Muito obrigado por ficar até aqui.
No próximo vídeo nós traremos a respeito da nacionalidade. Meu muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, dar um like, continuar acompanhando os demais vídeos do canal. Vou continuar trazendo conteúdos para vocês da Guarda Municipal de Belém. E também vou trazer conteúdos do concurso da Prefeitura de Moju. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.